Olá, bom dia, estamos ao vivo. Bem-vinda, Rose. Bem-vinda, Silmara. É isso aí, vamos entrando. Bem-vinda, Jéssica, minha irmã está aí comigo. Vamos compartilhar essa live com outras pessoas. Já divulguei lá no meu grupo que estou ao vivo. Bem-vinda, Mari. Bem-vinda, FM.maquiadora. Coloca seu nome aí pra gente saber quem você é. O Wellington fala muito sobre o Instagram, né? Sobre a gente ter o nome no Instagram. Aqui está a profissão, mas é muito importante a gente ter o nome também, porque nós temos a nossa identidade, né? Então, às vezes, se você conseguir colocar o seu nome, .maquiadora, fica um pouco mais interessante. Bom dia, Thaís. A Mari já estava aqui, a Fernanda. Acho que você já esteve aqui na minha live, né, Fernanda? Bem-vinda. Então, deixa eu divulgar a live aqui para algumas pessoas. A gente já vai começar. Nós vamos falar hoje sobre coração, sobre governo. Na semana passada nós falamos sobre ser livre para prosperar. E para a gente prosperar e ser livre, a gente precisa antes limpar o coração. Então, vamos falar muito sobre isso hoje. Mas antes vou compartilhar aqui com algumas pessoas que precisam ouvir aquilo que Deus quer falar através de mim hoje. Então, se vocês puderem compartilhar aí também, tenho certeza que quando a gente compartilha a live com outras pessoas, a gente está plantando, né, uma semente na vida delas também. A gente nunca sabe quando as pessoas estão precisando de uma palavra e às vezes o que a gente fala na live faz toda a diferença na vida das pessoas. Deixa eu compartilhar aqui para a gente já iniciar. Vem com tua presença inundar meu coração. Vem e traga ao Senhor tudo aquilo que sai da mão. Mostra que eu sou capaz contigo, Deus. Mostra que os teus sonhos são bem maiores. Vem com tua presença inundar meu coração. Vem e traga ao Senhor tudo aquilo que sai da mão. Mostra que eu sou capaz. Nossa, consegui enviar para bastante gente. Quem entrou aí agora? Doutora, eu acho que é Guarnieri, terapeuta. Qual que é o seu nome? Luciana, bem-vinda. Luciana é minha aluna. A Mari também está aqui, é minha aluna. Tem várias alunas aqui da nossa mentoria. Sejam bem-vindas. Da onde vocês estão falando? Algumas eu conheço aqui, mas tem algumas pessoas novas. Da onde vocês estão falando? Da onde vocês me conhecem? Foi alguém que compartilhou? Sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre o que governa a sua vida, governa o seu coração. O que governa a sua vida, governa o seu coração. E eu pergunto para vocês, o que tem governado a sua vida hoje? Vocês sabem me responder? O que tem governado a sua vida hoje? Quando a gente fala em governo, né, governar, o que vem à mente de vocês sobre governar? Quando a gente fala em governo, né, a gente fala sobre dirigir, né, ter uma direção. Governo, direção, né, você está dirigindo em algum sentido, né? E governo, ele traz autoridade, né, o nome autoridade, né? A Rose colocou aqui, conduzir, governo, né? Conduzir, é isso aí, conduzir, dirigir. E quando a gente fala em governo, tem autoridade, né? Vocês já pensaram o que tem governado a vida de vocês? Quem está tendo autoridade sobre a vida de vocês? Bem-vinda, Maria Fernanda. O que está tendo autoridade sobre a vida de vocês? Será que vocês estão governando a própria vida? Ou tem alguém, alguma outra autoridade que está governando a vida de vocês? Porque nós vamos falar sobre o coração e quando a gente não está com o coração limpo, a gente deixa com que outra pessoa governe o nosso coração, entre no nosso coração e conduza a nossa vida, como a Rose colocou ali, né? Conduzir. Quando a gente não perdoa, quando a gente tem dores, a gente tem mágoas, a gente deixa aquilo entrar no coração, a gente aluga um espaço, né? O coração é isso aqui, né? Coração vermelho, bonito, né? Quando a gente... Ó, até deu um coraçãozinho, coisa linda.
Quando a gente não perdoa, quando a gente fica magoado, quando a gente tá triste, a gente tem raiva, tem rancor, a gente pega esse coração aqui e a gente dá espaço, a gente aluga um espaço para aquela pessoa dentro do nosso coração. Então, às vezes, você tem raiva de alguém, de alguma pessoa. Aquela pessoa alugou um espaço no teu coração. Sendo que o coração é um lugar para ser limpo, puro, para que a gente possa ter a conexão com Deus. É através do coração que Deus se conecta com a gente. Eu não sei se todas sabem, mas o primeiro órgão, quando né, o sêmen é fecundado na esposa, o primeiro órgão que é criado é o coração. Olha a importância do coração, a importância da gente deixar o nosso coração limpo para que outras pessoas não dirijam a nossa vida, para que outras pessoas não possam conduzir a nossa vida. Então, a Rose colocou, aluga e não recebe o aluguel, ou seja, puro prejuízo. É isso mesmo, Rose, puro prejuízo. A pessoa aluga um espaço ali e você fica pensando, fica alimentando ainda, né, aquela ferida. Fica alimentando ali dia a dia. Claro que a gente está falando de uma coisa, eu acho assim que falar do coração é falar sobre perdão, é falar sobre desbloqueio. E às vezes é muito fácil falar na live, falar assim, gente, tem que perdoar, né? Mas é fácil perdoar? Não, não é fácil. Se fosse fácil, a gente não estaria com tantos problemas no mundo. Se fosse fácil, a gente seria obediente a Deus. Muitas pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque elas estão com o coração cheio de mágoas, cheio de pessoas que não é para estar conduzindo a nossa vida. Quem tem que conduzir a nossa vida, quem tem que nos orientar é Deus. Somente Deus. E quando a gente dá espaço para outras pessoas entrar no nosso coração e conduzir, a gente não está sendo orientado por Deus. A gente está sendo às vezes orientado até mesmo pelaquela pessoa que você não queria que tivesse dentro do seu coração. Então, o governo, né, ele vem através da autoridade, né, quando a gente fala também em mandatos, gestão de empresas, né, quando você tem uma empresa, bem-vinda Josimara, bem-vinda Thalita Pontes, estamos falando sobre governo e sobre coração. Então, quando você... só um minutinho. Quando você aluga espaço para que outra pessoa governe a sua vida, você acaba não dando espaço para Deus. Bem-vindos. Bem-vindo, Corsi Alves. Qual é o seu nome? Corsi Alves. O sobrenome eu entendi, o nome eu não consegui entender. Então, quando a gente tem, né, algum mandato na empresa, por exemplo, alguém é um CEO de uma empresa, aquela pessoa é autoridade, ela vai coordenar aquela empresa. Bem-vindo Jorge Mariano, bem-vindo Jefferson. Então a pessoa, quando ela está numa empresa, ela está como CEO de uma empresa, ela está comandando, ela tem autoridade sobre aquela empresa, ela vai passar sobre a cultura daquela empresa, ela está governando aquele ambiente. Só que por um período temporário, aquela pessoa sai daquela empresa. Bem-vinda, doutora Priscila. A pessoa sai daquela empresa, ela sai daquele governo e entra um outro governo, um outro CEO naquela empresa. E ele continua com a cultura da empresa, mas às vezes ele faz alguma modificação. E isso acontece muito nas empresas. Então, quando você governa, você tem domínio, você tem controle sobre algo. Agora, quando a gente deixa as pessoas acessarem o nosso coração, através da mágoa, através do rancor, através do medo, a gente acaba limitando a nossa vida. Ontem nós fizemos uma palestra lá na plataforma e nós falamos sobre o medo de falar em público. Quem aqui tem medo de falar em público? Tem coragem de colocar aqui eu. Quem ainda tem medo de falar em público? Alguém tem coragem de falar aqui que tem medo ainda de falar em público? Tem medo de se expor? É uma pessoa que não tem facilidade para fazer amizades, que desconfia muito das pessoas. Ó, a Jéssica, minha irmã, colocou aqui, eu. Então, a Jéssica, que é minha irmã, nós viemos do mesmo pai e da mesma mãe. Então, nós viemos também com os mesmos bloqueios. Claro, podemos ter bloqueios diferentes, nascemos em épocas diferentes também.
E então, mas eu vejo que ela tem muitas das dificuldades que eu tive. A Rose colocou aqui também. Então, quando a gente tem medo de se expor, medo de falar em público, a gente não está governando a nossa vida. Quando a gente tem medo de falar em público, a gente não está governando a nossa vida. Porque muitos de nós carregamos remédios que outras pessoas não têm. Eu fui curada de muitas coisas que a Luciana não foi. E a Luciana foi curada de muitas coisas que eu não fui. Então, quando alguém me chama para dar um relato, para falar de alguma experiência e eu tenho medo de falar em público, eu estou alugando um espaço no meu coração para aquela pessoa que me bloqueou. Por isso, a importância do ressignificar. Muitos de nós acabamos falando assim... não sei se vocês já pesquisaram na internet, até eu ia falar isso na live, na palestra de ontem, bem-vinda Ana, eu ia falar na palestra ontem. Vocês sabem qual que é o maior medo do mundo? Qual o maior medo que as pessoas têm no mundo? O primeiro maior medo do mundo é a morte. Tem pessoas que têm muito medo de morrer, porque até hoje não existe uma comprovação, algo que fale o que vai acontecer depois da morte. A gente lê a Bíblia, a gente tem N coisas, né? Tem até os espíritas que contam que tiveram acesso a pessoas e tal, mas ninguém tem uma afirmação de como vai ser após a morte. Então as pessoas têm muito medo de morrer, muitas pessoas têm medo de morrer. E o segundo maior medo do mundo é o se expor, é o falar em público. É o medo de falar em público. Por que o medo de falar em público? Porque o segundo maior medo do mundo é o medo da rejeição, é o medo da crítica. Quando nós vamos para o palco, o que acontece? Nós estamos num posto de governo, num posto de autoridade. Quando eu estou no palco, quem está falando sou eu. Quem está comandando aquele palco sou eu. Quem está comandando o que fala sou eu. Eu estou num posto de governo. Só que quando eu estou bloqueada, eu vou para o palco e eu tenho medo do quê? Medo da crítica, medo da rejeição, medo de falhar, medo de dar branco. A Jéssica colocou necessidade de aprovação. A Simara colocou, estou travando sempre, estou tratando sempre, estou treinando aos poucos. É isso aí. E tudo é treino, tá, Silmara? Eu sempre falo assim, ó, quando a gente tem esse bloqueio, a gente deixou algo entrar no nosso coração, o bloqueio da rejeição, do abandono, o da crítica, o bloqueio de mandar ficar quieto, o bloqueio de alguém que não deixou você falar, não deixou você fazer pergunta, o bloqueio da escola. Ontem nós falamos muito sobre isso, até não comentei sobre, eu tive bloqueio tanto com meu pai, mas quanto com meu professor. Meu professor me bloqueou na escola. E era um professor que eu amava de paixão. Até busquei depois, quando eu comecei a estudar sobre a questão dos bloqueios, veio na minha mente essa questão do bloqueio da fala. Eu lembrei do professor Antônio lá de Blumenau. Era um professor, pensa naquele professor maravilhoso que todas as alunas amavam. Era aquele professor assim, nossa, exemplo na escola, todo mundo amava. E chegou um dia, o professor Antônio veio com a pá virada. Não sei como vocês falam assim, mas ele chegou na escola, ele tava com a pá virada. Ele tava assim, muito irritado. E eu fui a pessoa escolhida pelo professor Antônio para ele pegar no pé. E nunca tinha acontecido isso. Eu amava o professor Antônio, era aquela pessoa maravilhosa. E eu sei que ele pegou... Eu não sei se eu fui fazer uma pergunta ou ele falou algo e eu questionei. E ele pegou, me humilhou na frente de todo mundo. Eu tinha uns 10 anos, mais ou menos. 9, 10 anos. Ele me humilhou na frente de todo mundo. E aquilo me deu um choque, foi um choque muito grande. E eu lembro que eu saí da sala de aula, fiquei até meio mal, assim... pela situação, falei que estava passando mal, mas era pela situação que tinha acontecido, eu fiquei com muita vergonha dos meus colegas. E naquela ocasião, eu lembro que eu cheguei em casa chorando e contei pra minha mãe. Bem-vinda, Thalita, bem-vinda, Sheila. Então, eu cheguei em casa e contei pra minha mãe. Falei, olha, aconteceu isso, não sei o quê, eu me senti humilhada, não sei o quê. E minha mãe resolveu ir no colégio falar com a diretora. Ela falou, não, isso eu não aceito. Tipo, não aceito, porque se você tivesse feito alguma coisa... Minha mãe foi na escola, foi falar com a diretora. Diretora chama o professor Antônio e fala com ele. E eu achei que aquilo ia estar resolvido. Quando eu chego na sala de aula, o professor Antônio está lá. Ele pega, dá uma prova dentro da sala de aula. Ele sai da sala de aula, colocou um banquinho do lado de fora. E antigamente, eu não sei se as escolas ainda são assim, mas existia um vidro na parte de cima, vários vidros assim. Janelas, na verdade, né? Janelas na parte de cima. Daí, eu fui o alvo do dia, isso mesmo, Sheila.
aquelas janelas na parte de cima, o professor foi lá, deu a prova e ele saiu de dentro da sala de aula. Quem que é o professor que dá uma prova? Hoje até vejo que tem escolas que tem até câmeras, né, onde faz prova e tal, pra pessoa não colar. Quem que é o professor que dá a prova e sai da sala de aula? Sendo que muitas pessoas ali colavam, né, nas provas. Ele pegou, deu uma prova, saiu da sala de aula, subiu no banquinho e ficou olhando pelo vidro, pela janela. Naquele momento que ele saiu da sala, era todo mundo colando, todo mundo pegando, olhando pro caderno do outro, colando, perguntando, querendo responder, porque ele deu uma prova e não falou que ia ter prova. Isso no dia seguinte que tinha acontecido que a minha mãe tinha ido no colégio. Daí, ele pega, olha pelo espelho e, gente, assim, ó, eu não lembro se eu estava colando, juro pra vocês. Eu lembro dessa cena, mas eu não lembro se eu estava colando. Ele ficou olhando pela janelinha, mas assim, foi coisa de segundo. Ele olhou pela janela, ele pegou, voltou lá, pegou na minha mão e falou assim, eu vou te levar pra diretoria agora porque eu vi que você estava colando. Gente, estava todo mundo colando, mas ele falou que eu era a pessoa que estava colando. Vocês não têm noção o quanto eu me senti humilhada na frente das pessoas. Provavelmente o professor Antônio naquela fase, ele estava passando por uma situação muito difícil para fazer aquilo, porque não era ele naquele dia. Ele sempre foi uma pessoa exemplar, não era o primeiro ano que ele me dava aula. E ele pegou e fez, então foi a segunda vez. Então assim, ó, no momento que eu me senti protegida, que a minha mãe foi no colégio falar com a diretora, ele foi lá no dia seguinte, fez a prova, saiu da sala de aula, foi lá e falou que eu era a única aluna que estava colando dentro da sala de aula e me levou para a secretaria. Gente, eu fiquei tão mal, mas tão mal, que eu falei pra minha mãe assim, ó, eu não quero mais ir pra escola. Eu não quero mais estudar. Eu passei a não gostar mais de estudar, gente. Eu não gostava mais de estudar. Eu falei, mãe, eu não quero. Eu não gosto da escola, eu prefiro ser burra, eu não quero mais estudar. Porque eu tinha vergonha dos meus colegas, todo mundo me zombavam. Além de tudo que eu passei, eles me zombavam. Por que eu tô contando essa história pra vocês? Porque o professor Antônio tinha um lugar no meu coração por muitos anos. Eu carreguei o professor Antônio até os meus 35 anos. Vocês têm noção? Essa situação que eu contei pra vocês aconteceu aos meus 10 anos de idade. E até os 35 anos o professor Antônio tinha um espaço no meu coração. Ocupando um espaço que fazia eu não me manifestar na frente das pessoas. Ocupou um espaço que fazia eu ter vergonha de subir no palco. Ah, mas o professor Antônio foi ocupado. Não foi ocupado, sabe por quê? Porque isso já aconteceu através do meu pai, que não deixava manifestar, que era uma pessoa muito autoritária, que era uma pessoa que brigava, que não podia fazer nada errado. Bem-vinda, Renata. Então, olha quantos anos o professor Antônio ocupou um espaço no meu coração. Morgana se torna uma pessoa bloqueada. Então, eu sempre falo, né? Quando a gente vai trazer as histórias para ressignificar, eu sempre falo que tudo começa no pai e na mãe. Tem gente que fala assim, nossa, coitados do pai e da mãe, né? Tipo, são as pessoas ali que nos deram a vida, que nos criaram da forma que eles podiam, do jeito que eles queriam, com as ferramentas que eles tinham. Mas os nossos maiores traumas, eles vêm do 0 aos 7 anos e do 7 aos 12 anos. Então, tudo começa lá na infância, né? Com o pai ou com a mãe muito autoritária. E depois vai te acompanhando ao longo da vida. Porque assim, ó, se você não é bloqueado lá naquela fase, se o teu pai e tua mãe te dão uma educação falando que você pode, que tudo você é capaz, que não importa o que as pessoas falam, você é o filho de Deus, né? Que te dão um posto de confiança. Quando o professor Antônio fez aquilo na escola, talvez eu não teria levado pro coração, mas eu já tinha um bloqueio lá de pai e mãe. A Luciana colocou, o professor só gatinhou um bloqueio anterior. Isso mesmo, o professor só foi reflexo daquele bloqueio anterior, que era dos meus pais. E eu continuei ao longo da vida. Não só o professor me bloqueou, não só o professor teve espaço nesse coração que não governava a minha vida por conta de um professor ou por conta de um pai. Tinha o pai, tinha a mãe, tinha o professor, e teve pessoas da minha igreja que também me bloquearam. Pessoas que me chamaram a atenção quando eu fui tentar falar no palco e foram lá me chamar a atenção por conta da minha roupa, que não era adequada, ou porque eu estava falando muito baixo. Para vocês terem uma noção, o bloqueio que a gente tem de falar em público, nem é o nosso tema, mas tem tudo a ver com o coração, sobre governar a nossa vida. Quando a gente tem bloqueio, a gente... Até esqueci, agora ia falar um negócio pra vocês, esqueci, mas logo vai vir aqui.
Quando a gente tem esse bloqueio, bem-vindo, Thiago. Quando a gente tem o bloqueio, a gente vai carregando, a gente vai repetindo. Bem-vinda, Priscila. Então a gente vai repetindo essa cena. Esse sentimento, aquele sentimento ficou no meu coração, aquela dor. Dor de pai e mãe, dor de professor, dor da pessoa, do líder da igreja, dor da autoridade. Quem faz isso? Geralmente é quem tem autoridade sobre a nossa vida. Minha mãe e meu pai tinham autoridade sobre mim. Eram as pessoas que me educaram. O professor tinha autoridade sobre mim. Quando o professor está lá na frente, ele está no palco, ele está comandando a minha vida. Ele vai me ensinar que 1 mais 1 é 2. Ele vai me ensinar sobre várias coisas que eu não conheço. Então, o professor é autoridade. O líder da minha igreja, quando me critica com alguma coisa, ele é uma autoridade sobre mim. Então, quando eu vou falar em público, eu vou subir no palco, eu tenho medo de autoridade. Palco é autoridade. Então, olha quantas pessoas eu carreguei até os meus 35 anos no meu coração. Não deixando com que eu governasse a minha vida. Não deixando com que eu me expressasse. Eu lembrei que eu ia falar agora. Eu sempre fui, não criticada, mas as pessoas me chamavam a atenção porque eu falava muito baixo. Eu não sei se vocês aqui, quem está aqui comigo, se alguém de vocês já ouviu isso, assim. A minha voz, ela saía pra dentro. Ela não saía pra fora. Toda vez que eu ia falar uma coisa que eu ouvia a minha vida toda, até os 35 anos, quando eu fui entender sobre esse bloqueio, e eu trabalhei esse bloqueio, uma das coisas que eu mais ouvi era as pessoas falando assim, fala novamente, eu não ouvi, oi, fala novamente, você pode repetir o que você falou? Até mesmo pra pedir um café pra alguém, tipo, eu tô comprando um café, eu ia falar, eu quero um café, tipo, a voz não saía, e a pessoa falava, o quê? Eu falei, eu quero um café. O Wellington, quantas vezes ele falava, Morgana, eu preciso que você fale mais alto. Só que eu não entendia por que eu não falava mais alto. Medo de rejeição, medo de ser criticada. Às vezes a gente dá uma resposta bem baixinha, porque se a gente errou alguma coisa, dá tempo da gente corrigir quando a pessoa pergunta a segunda vez. Olha o que acontece com a gente perde a voz porque alguém ocupou um espaço no nosso coração. A Jéssica botou aqui, ó, então por isso que eu falo baixo. A Jéssica é minha irmã. Com certeza, Jéssica, é por isso que você fala baixo. Eu tenho meu irmão também, que eu já vi algumas cenas dele, que ele falava que ele tinha medo de pedir as coisas. Por exemplo, ele ia comprar um lanche. Quando ele chegava no balcão, ele tinha medo de pedir, ele tinha medo de falar. Porque era bloqueado, porque alguém estava ocupando um espaço no coração dele. Então, quando a gente tem esse medo, a gente fala baixo, a gente fala pra dentro, a gente não fala pra fora. Só que a partir do momento que a gente começa a entender, é esse o trabalho do nosso coração, de fazer a limpeza do coração. Por que eu falo baixo? Por que eu tenho medo de falar em público? Por que eu fico nervosa? Ontem mesmo na palestra, que nós falamos sobre o bloqueio de falar em público, eu até comentei que durante o dia eu tava me sentindo muito ansiosa. Eu tava muito nervosa, eu tava com angústia, o sentimento era de angústia, porque hoje tudo que eu sinto, eu converso com Deus. Eu falei, Deus, por que esse sentimento de angústia, esse sentimento de dor? Por que eu tô sentindo isso? Não é a primeira vez que eu subo num palco, eu sei que eu tive muito bloqueio, né? O teu bloqueio, ele tem intimidade com o teu propósito. O meu maior bloqueio era de fala. O meu maior bloqueio era de rejeição, era de ser criticada. Eu fiquei perguntando ontem, eu falei, Deus, mas por que, né? Tipo, não faz sentido eu estar aqui hoje com esse medo de subir no palco. E eu tava indo pro palco para falar do meu maior bloqueio, que tem intimidade com o meu propósito. E ontem, na palestra, eu falei isso, só que eu ainda não tinha entendido por que eu estava tão nervosa. Por que eu tava com esse sentimento de angústia, esse sentimento de dor. Por que eu tava com esse sentimento? E ontem à noite, antes de dormir, eu tive a resposta. E hoje de manhã eu acordei sarada. Foi porque durante o dia, quando a gente vai fazer uma palestra sobre, né, o tema ali, a gente começa a entrar no nosso subconsciente. A gente vai preparar a palestra, né? Eu sempre falo assim, a gente tem que ir pra palestra, tem que vir pra live, e a gente deixar Deus fluir através de nós. Às vezes a gente até muda o tema, porque Deus tá querendo falar através de nós outra coisa que a pessoa tá precisando. Só que quando a pessoa tem bloqueio de fala, a segurança é uma coisa que ajuda muito. Então, pra gente ter segurança, a gente tem que estruturar a nossa fala. Vou falar sobre falar em público. O que eu posso contar? Quais são as histórias que me bloquearam? O que eu posso falar? Então a gente estrutura no papel, no computador ali, o que a gente pode falar? Chega lá, às vezes a gente nem fala sobre aquele assunto, nem fala todas as experiências. Mas só o fato de você ter estudado, ter estruturado, aquilo traz mais segurança. Então, para quem tem bloqueio de fala, bloqueio de exposição, é importante a gente estruturar para se sentir mais segura.
E hoje de manhã eu tive entendimento como eu tive que estruturar, eu tive que entrar dentro do meu subconsciente, dentro do meu coração, e olhar se ainda dentro dele havia alguma coisa que estava me bloqueando. Então eu tive que acessar memórias que não são fáceis de acessar. Porque a gente não quer acessar. O nosso cérebro não quer acessar. A gente sai da zona de conforto quando a gente acessa algo que dói. A Luciana falou, se preparar é importante, sim, principalmente quando a gente está começando, quando a gente está no treinamento, a gente precisa ter essa segurança. Então, ao estruturar a minha palestra, eu tive que acessar muitas coisas que eu não queria acessar. Então, ainda há coisas para limpar no meu coração. Ainda há coisas para limpar. Então, até ontem, né, me veio muito na mente, né, que tem uma parte na Bíblia, não lembro qual que é o livro da Bíblia que fala, mas fala assim, não vos amoldeis no padrão deste mundo. Não vos amoldeis no padrão deste mundo. O que é o padrão deste mundo? É a manada. A manada, se vocês forem acompanhar a manada, o padrão deste mundo, a maior parte das pessoas não fala em público. A maior parte das pessoas não fazem pergunta no microfone porque tem vergonha. A maior parte das pessoas não dão um relato de experiência porque tem vergonha, porque são bloqueadas. É a maior parte das pessoas. Eu falei que o maior medo do mundo o primeiro é a morte e o segundo é de falar em público. Porque tem medo da rejeição, da exposição, de ser criticado. Então, a manada, eu poderia muito bem falar, e muitas pessoas que estão aqui na live comigo poderiam falar assim, mas a maioria das pessoas não fala em público. A maioria das pessoas, eu trabalho dentro de um consultório, eu mesmo como organizadora de eventos, eu falava, eu falo aqui, né, com as pessoas, mas eu não preciso subir no palco para falar com as pessoas. A maior parte das pessoas não fala. Eu não nasci com esse dom. Meu marido nasceu com esse dom, ele fala em público, ele não tem vergonha, ele sobe, é só chamar ele que ele fala, quando libera um microfone para fazer perguntas, ele vai lá, eu até falo às vezes pra ele, cutuco ele, eu falei, tu dá oportunidade pra outra pessoa, que você fala demais, né? Não tem vergonha nenhuma, eu falava, eu não tenho o dom disso, só que na verdade o nosso maior, o nosso propósito está naquilo que a gente não sabe fazer, não naquilo que a gente sabe fazer. Eu ainda falei ontem pro Wellington e pra Patrícia, porque os dois falam sobre comunicação, os dois têm eventos sobre comunicação, né? O Wellington fala sobre eventos, sobre mentorias. Eu falei, cara, o propósito de vocês não está nesse evento que vocês estão fazendo. Porque isso vocês fazem com facilidade, com naturalidade. Os dois, a gente sabe que né, já são de perfis influentes. Eu falei, tem coisas dentro do coração de vocês que vocês não estão querendo abrir pra falar. Inclusive, antes de eu falar sobre isso, a Patrícia já tinha falado sobre o que ela, né, o maior bloqueio dela e o que ela precisava falar. Então, vocês entendem que quando eu deixo as pessoas entrarem no meu coração, como eu deixei o professor Antônio entrar no meu coração, eu carrego isso durante uma vida. E eu me sinto presa, me sinto amarrada, mas eu não sei por quê. A gente não sabe. Aos 35 anos, quando eu fui estudar sobre inteligência emocional, e olha que eu estudo sobre espiritualidade, sobre gestão da emoção, sobre domínio próprio há muito tempo. Eu venho treinando muito tempo sobre isso. Só que eu não entendia que eu carregava pessoas dentro do meu coração, e meu coração, Deus não tinha acesso a mim porque aquelas pessoas estavam ocupando espaço no meu coração. A Luciana colocou verdade, eu tremia para fazer uma pergunta, então... E os dois são soltos, mas às vezes eles escondem algo por trás disso, é isso aí. Escondem alguma coisa por trás disso, e é aquilo que mais dói de falar. Eu sempre falo, que tive muita vergonha de falar em público, eu abri coisas para as minhas alunas, que né, fiz muitas aulas fechadas aqui às sextas-feiras, que quando eu vim pro Instagram, eu falei assim, eu não vou ter coragem de falar isso ao vivo. Eu não vou ter coragem de falar, porque lá no Zoom, pelo menos, era um grupo fechado ali, que a gente já tinha, né, um relacionamento, mas eu falei, nossa, mas falar isso tão abertamente. Só que aquilo que mais você quer esconder das pessoas é aquilo que você tem que falar. Porque muitas pessoas passaram pelas mesmas dores que vocês, tem muitas pessoas que estão com o coração cheio. Não é transbordando de alegria, mas cheio de mágoa, cheio de dores, cheio de rancor, cheio de tantas coisas. A Bíblia fala sobre o coração 930 vezes. 930 vezes. Bom dia, Patrícia, bem-vinda. A Bíblia fala sobre o coração 930 vezes. Nós estávamos no método IP agora, o método IP 160 do Pablo Marçal.
E Deus falou muito comigo lá no Método IP sobre falar sobre perdão e falar sobre o coração. Porque a minha maior dor, o meu maior bloqueio, hoje eu falo muito sobre troca de papéis no casamento, eu falo sobre feminilidade, mas o meu maior bloqueio era o perdão, era a falta de perdão, era não perdoar, era ter orgulho, era achar que o outro teria que me pedir perdão. A partir do momento que eu comecei a governar a minha própria vida e falar que eu não ia mais deixar com que as pessoas entrassem no meu coração, hoje, nem deixar que as pessoas entrem no coração eu deixo. Então não tem mais o que perdoar. Primeiro é necessário a gente limpar. Começa com pai e mãe. Limpar o coração começa com pai e mãe. Depois você traz as lembranças. Aquilo que eu fiz ontem, que eu falei pra vocês que me deixou angustiada, que foi fazer o roteiro da minha palestra, foi uma libertação. No momento que a gente está escrevendo no papel, por isso que a gente fala, escreva seu livro. No momento que a gente está escrevendo um livro, a gente está fazendo uma terapia. Porque a gente tem que acessar memórias, coisas que estão guardadas, que a gente não queria mexer. É como uma água suja, né? Eu tô com café aqui. É como uma água suja. Imagina uma coisa cristalina, mas tem esse negócio preto aqui. Isso aqui é sujeira. Por que tantas pessoas adoecem? Por que tantas pessoas têm câncer? Por conta de muitas mágoas. Tudo que a gente carrega na mente, carrega no coração, reflete no nosso corpo. O medo faz a gente suar de uma forma que é inexplicável. Ontem, até na palestra, uma coisa que eu ia falar também não falei. Eu lembro que uma vez eu estava num evento, as pessoas mais tímidas, as pessoas que são mais reservadas, elas sempre sentam nas últimas fileiras, elas não sentam na frente, elas sentam lá no fundo. Hoje eu sento na frente porque o Wellington, né? O Wellington sempre faz questão de sentar na frente. E o Pablo nos instiga muito a sentar na frente, né? Ele fala que quem senta nas primeiras fileiras, ele pega o acesso da pessoa que está palestrando, que está sendo autoridade. Ele pega a frequência da pessoa que está ali palestrando. Então, depois que eu tive esse entendimento, eu sempre sento na frente, até porque hoje eu já estou desbloqueada. Mas eu lembro que uma vez eu fui num evento e eu sempre sentava nas últimas fileiras com medo que alguém fosse querer que eu fizesse uma pergunta, sei lá, pegar a gente de surpresa. E nesse evento, eu lembro que eu sentei na segunda fileira, eu não sentei na primeira, sentei na segunda fileira. E eu lembro que a pessoa que estava palestrando, ela estava com um livro na mão e tipo, eu estava bem tranquila, mas super tranquila, sentada na segunda fileira. A pessoa passa por mim e fala assim, você poderia ler o trecho desse livro aqui pra mim? Gente, sério, quando a pessoa me deu o livro na mão, o microfone, e falou pra eu ler o trecho do livro, vocês não têm noção. Na hora, a camisa que eu estava usando aqui debaixo do braço ficou molhada. Molhada. As minhas mãos tremiam, elas estavam encharcadas. Olha o que acontece com a nossa mente na hora do susto de se expor e o que acontece no nosso corpo na hora, gente, sem mentira. Eu senti o meu braço ficar encharcado de tanto nervoso que eu fiquei, porque a pessoa deu o microfone na minha mão e me pegou ali de surpresa. Porque quando a gente sabe que vai subir no palco, dá aquele nervoso, mas são micros nervosismo, assim, né? É em parte, você vai pensando, vai ali analisando, ó, daqui a pouco eu vou estar no palco, não sei o que, vai ficando nervoso e tal. Vai acontecendo ali algumas coisas, né? Você fica nervoso. Agora, quando a pessoa te pega de surpresa, parece que toda aquela emoção do suador na mão vem assim, tipo, muito rápido. É como se tivesse uma cena de um filme, pra você ver o importante é a gente pegar e escrever o livro da nossa vida, para entender os nossos traumas e bloqueios, porque naquele momento foi como se eu voltasse no meu passado em segundos e vindo aquele alerta na minha mente falando assim, ó, atenção, 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 você pode ser criticada, você pode ser julgada, você pode, você pode falhar. Gente, eu não enxergava as letras do livro. Eu nem sei, eu li o negócio, era muito pequeno, mas eu não conseguia nem enxergar direito, parece que estava tudo embaralhado. Porque eu tinha deixado que pessoas acessassem meu coração. Recentemente aconteceu uma coisa aqui em Alphaville, e hoje eu estou treinando muito essa questão de não levar para o coração. Limpei meu coração, ainda tem coisas, né, que talvez esteja lá no profundo do consciente que eu ainda tenho que ressignificar, que é o perdoar, desbloquear.
E a gente só melhora treinando, subir no palco a gente melhora treinando, fazer uma live a gente melhora treinando. E não deixar com que as pessoas acessem o seu coração, você faz treinando. Quando você desbloqueia, como é que você entende? Tipo assim, Morgana, como eu entendo que eu tô desbloqueada? Eu já perdoei meu pai e minha mãe. A Mari colocou aqui, já desbloqueei. Como você entende que você já desbloqueou? Porque eu falei ontem, eu falei assim, olha, eu já subi no palco, eu acho que foi a 10ª vez que eu subi no palco pra dar uma palestra. Mas eu subi no palco nervosa, então eu me fiz perguntas, por que eu estou nervosa? Eu já subi no palco algumas vezes, na semana passada eu subi no palco, eu fiquei nervosa, mas eu tava, foi aquele nervosismo tranquilo. E dessa vez eu entendi, foi porque eu tive que acessar memórias do meu maior bloqueio, que era o bloqueio de falar em público. Então, quando a gente faz pergunta pra nós mesmos, a gente começa a entender o porquê. E a gente começa a ressignificar aquilo. E a gente começa a treinar aquilo. Então, quando eu falo o treino para não levar no coração, é você fazer pergunta antes que aquilo entre no seu coração. É você fazer pergunta para si mesma. Por que eu tô tendo esse sentimento? Eu falo muito sobre a pessoa ser reativa e não ter domínio próprio, não governar a sua própria vida. Quando a pessoa é reativa, as emoções, a Jéssica que tá aqui, a minha irmã, ela é muito reativa. Eu vou falar, ela era, porque a gente nunca deve falar que é, senão a gente tá afirmando algo que a pessoa pode ressignificar rapidamente. Então, assim, ela era muito reativa. E eu converso muito com ela sobre isso, sobre reativo. Quando a pessoa é reativa, ela levou pro coração. Sempre que vocês forem reativos a alguma coisa, alguém criticou você pra alguma coisa e você reagiu sem fazer perguntas, você já deixou uma pessoa alugar um espaço no teu coração. Então, eu converso muito com ela sobre isso. E de vez em quando ela manda uma mensagem lá, irritada, chorando, brava. Eu olho assim, eu falei, oh Deus, como eu queria poder acessar o coração dela e falar assim, não deixa mais com que... de colocar uma senha ali no coração dela. Até tem uma dinâmica que eu faço, onde a gente coloca uma senha no coração. Inclusive, me veio isso na mente de eu fazer essa dinâmica no evento EMC, que vai acontecer no dia 31/10 aqui em Alphaville. Já convido vocês que estão aqui comigo. O evento EMC é um evento do meu marido, Wellington, junto comigo. Lá nós falamos sobre criar o seu primeiro evento. Nós falamos sobre as travas na comunicação. Falando no Wellington, entrou aqui. Então nós falamos no evento EMC sobre criar o seu primeiro evento, sobre as travas de comunicação, sobre bloqueio, sobre não levar as coisas para o coração. E nós falamos sobre mentorias, como você estruturar a sua primeira mentoria. E muitas outras coisas, falamos sobre casamento. A Luciana e o marido estiveram aqui, vão estar com a gente na próxima edição. A Mari, se você viu a minha mensagem hoje de manhã, está intimada para estar com a gente aqui nessa próxima edição. A Mari, inclusive, tem que dar relato, porque a Mari foi uma pessoa que era muito bloqueada na fala, e hoje ela já está palestrando também, já está criando seu movimento de mulheres, está fazendo coisas em Laje, Santa Catarina, né? Eventos em Laje, Santa Catarina. Então, todos vocês aqui, quem tiver interesse, pode me chamar aqui inbox. A Thaís também, que é do nosso comercial, que está aqui na live, pode estar falando com vocês. Na página do Wellington, well.moreira1. Ele já colocou aqui. Se você colocar eventos, né? Eu acho que é isso, né, Wellington? A palavra já vai encaminhar pro link do evento. Então, assim, conto com todos vocês no evento EMC. A gente fala muito sobre trauma, sobre bloqueio, sobre comunicação. A gente quer ajudar vocês a treinar isso. Então, nós estávamos falando ali sobre o bloqueio do coração, sobre não deixar, vou fixar aqui, Wellington, sobre não deixar aquilo, as pessoas, né, acessarem o seu coração. Deixa eu ver aqui como é que faz, fixar comentário. Então, sobre não deixar as pessoas terem acesso no coração. Daí você fala assim, mas Morgana, como que eu faço isso? Eu não quero que as pessoas acessem meu coração, só que hoje meu chefe me irrita. Hoje meu marido me irrita. Hoje a minha amiga me irrita. As pessoas só te irritam, te magoam, te ofendem quando você ainda está bloqueado. Ferida aberta. Eu sempre falo, imagina o seu coração. Seu coração, ele tá aberto, cheio de ferida. Tem coração que tá dessa cor aqui, gente, ó. Não é vermelhinho, tá dessa cor aqui, ó. De tanta mágoa, de tanta dor, de tantas coisas que estão dentro do coração. Então, ouve bem o que eu tô falando pra vocês. Quando alguém fala uma coisa e você tem um sentimento que é negativo, um sentimento que não foi criado por Deus, é porque você deixou essa pessoa acessar no seu coração. A partir de hoje, não deixe ninguém além de Deus acessar o teu coração.
Quando você for reativa, você ficar irritada ou magoada, sentindo dor, lembra do que eu tô falando pra vocês. Vocês estão deixando com que essa pessoa acesse no seu coração. Acesse o seu coração. Como que eu não deixo as pessoas acessarem o meu coração? Fazendo silêncio e fazendo perguntas. Fazendo silêncio e fazendo perguntas. O silêncio é o quê? Não ser reativa. Ter domínio próprio sobre as minhas emoções. A pessoa falou alguma coisa que me magoou, o que eu vou fazer? Boca fechada, silêncio. Não vou responder. Segundo, eu vou perguntar. Qual que é o sentimento? O sentimento foi de mágoa, o sentimento foi de dor, o sentimento foi de raiva, eu queria matar aquela pessoa. Qual que foi o sentimento? Esse foi o sentimento. Eu volto lá para minha biblioteca do passado, meu caderninho aqui, eu tenho uma biblioteca. Tem a biblioteca do passado, daí eu vou lá e começo a falar, escrever no papel. Qual foi o momento que eu tive esse sentimento, com quem foi, ali eu começo a ressignificar, eu tenho que perdoar aquela pessoa lá do passado, para que eu cicatrize aquela ferida e ninguém mais acesse o meu coração sobre aquele sentimento. Quando você consegue ressignificar isso, a próxima vez que aquela pessoa falar alguma coisa pra mim, eu não vou mais sentir, porque eu já ressignifiquei, eu já perdoei. Então eu não tenho mais aquele sentimento, então pode vir. Na verdade, o que acontece? Quando você ressignifica cada vez mais, você não está naquela frequência daquela dor. Então cada vez mais as pessoas não vão mais te humilhar, não vão mais te magoar. Elas vão se afastando porque a tua frequência é outra. A tua frequência vibra no perdão, não mais na dor. Quando a gente tem a frequência da dor, da raiva, da mágoa, a gente está na mesma frequência da pessoa que vai fazer aquilo com a gente. A partir do momento que eu perdoo, a partir do momento que eu ressignifico isso, a minha frequência sobe. Até pode ser que em algum momento você vai ter alguns testes para ver se de fato você está curada. E a partir do momento que a minha frequência sobe e eu não sinto mais, aquelas pessoas, é como se teu coração repelisse. A gente repele aquelas pessoas que estão nessa frequência, que querem nos machucar. A gente repele. Recentemente aconteceu aqui em Alphaville uma situação e eu pude trabalhar esse treinamento que eu falei pra vocês agora. Ó, a Luciana colocou, descobri que tenho que resolver algumas questões ainda. É isso aí, a gente tá aqui pra ter clareza, ter entendimento. A gente ter entendimento sobre a nossa vida pra gente não repetir padrões. E recentemente aqui em Alphaville aconteceu uma situação que eu pude ver o quanto eu estou treinando pra não levar as pessoas pro meu coração. Nós estávamos num grupo, uma questão aqui na plataforma, e eu estava programada para uma coisa, estava tudo certo para aquela situação acontecer, e de repente eu fui mudada de lugar. Alguém governando o meu espaço colocou eu em outro lugar. Naquele momento eu fiz silêncio, porque eu já estava tudo certo com a situação. Naquele momento eu fiz silêncio. Daí eu falei assim, qual que é o sentimento que eu tô tendo? A pessoa, porque eu sei que eu governo a minha própria vida. Eu posso me posicionar e falar, não, eu estava aqui nessa situação e eu quero ficar nessa situação, eu poderia governar sobre aquilo. Só que eu peguei e falei assim, qual que é o sentimento que eu tô tendo? Quando a pessoa falou, ó, você estava aqui, agora você vai pra lá. Eu falei assim, qual que é o sentimento que eu tô tendo? Será que eu tô tendo um sentimento de rejeição? Eu tô tendo um sentimento de dor? Mas não era assim. Eu falei, qual que é o sentimento? Será que eu tô tendo... Porque eu sou uma pessoa que eu sou governante da minha própria vida. Daí eu fiquei ali analisando o sentimento. O que eu fiz? No primeiro momento me deu vontade de dar uma resposta pra pessoa. Bem-vindos que estão entrando agora. Naquele momento me deu vontade de dar uma resposta pra pessoa, do tipo assim, eu governo aqui, eu que governo a minha vida. Mas eu falei, não, opa, eu ensino as pessoas a fazer silêncio, a ter paciência. Fiz silêncio de um dia pro outro. Daí eu fiz pergunta pra Deus, Deus, será que eu me manifesto? Me posiciono? Ou será que o Senhor tá me direcionando pra algo melhor? Eu fiz essa pergunta. Daí respirei e até comentei com o Wellington, a gente tava tomando café, eu falei, Wellington, o que você faria nessa situação, né? O que vem na tua mente, né? Ele deu a opinião dele lá e eu coloquei em oração. Falei, Deus, aconteceu isso, eu governo aqui? Ou é o Senhor que tá mandando eu ir para outro lugar, né? E eu senti no coração que eu tinha que ir para outro lugar. E eu fiquei em silêncio. Eu falei, eu vou esperar para ver o que vai acontecer.
né? Tipo, pra ver se eu continuo naquele espaço lá, não dei resposta pra pessoa, se eu continuo mesmo naquele espaço ou se eu vou pro... Eu estava no A e a pessoa estava me direcionando pro B. E eu peguei, deixei quieto e acabou que a situação B me chamou e eu falei, ok, estou indo pra essa situação. Vocês não têm noção que era Deus que estava direcionando aquela pessoa que teoricamente parecia que estar me rejeitando. Vocês não têm noção o quanto fez sentido eu estar no lado B. Vocês não têm noção o quanto fez sentido. Deus queria que eu curasse algo do lado B. Deus queria que eu falasse no lado B. O meu lugar era no lado B. Mas para eu ser direcionada para o lado B, teve que acontecer algo no lado A. E vocês entendem que se eu não tivesse feito silêncio, se eu tivesse sido reativa, se eu tivesse me sentido rejeitada, se eu tivesse sentido... Poderia ter acontecido várias situações ali, de eu não ser benquista pelas pessoas, poderia ter acontecido muitas coisas, mas ao fazer silêncio, ao fazer perguntas, ao ouvir Deus, eu não deixei aquela pessoa entrar no meu coração. Eu ao invés de falar com a pessoa, responder para a pessoa, eu fiz pergunta para Deus. Deus, me fala, me direciona. Eu governo aqui, eu tô deixando de governar porque eu não tô dando resposta pra pessoa, ou é o Senhor que tá me colocando no lado B? Porque, pra falar a verdade, eu queria estar no lado A. Porque aquele lado A falava sobre aquilo que eu falo. Aquele lado A era aquilo que eu queria falar. Só que Deus queria que eu estivesse no lado B falando outras coisas com outras pessoas. A Luciana colocou, deixa fluir, o poder de Deus age. É isso aí. Só que o segredo de deixar Deus fluir, deixar fluir e deixar Deus agir, é você não deixar que as pessoas entrem no seu coração. Gente, depois que eu aluguei o professor Antônio, eu vou falar dele aqui, ele ainda... Eu até, depois, quando aos 35 anos, quando eu descobri, lembrei da história, né? E ressignifiquei, perdoei ele, e entendi, né? Talvez ele não tivesse num dia bom, e eu estava conectada com aquilo, porque eu tinha ferida aberta relacionada a meus pais, então aconteceu aquilo. Só que, gente, ele teve um aluguel no meu coração dos 10 anos aos 35 anos. Eu fui uma pessoa bloqueada até os 35 anos. Hoje, só de saber disso, gente, eu não permito. Vocês imaginam, uma pessoa do lado A me falou uma coisa e eu ia deixar entrar no coração. Eu ia criar casa, eu ia me posicionar com a pessoa, sendo que Deus queria me levar para o lado B. Quantas vezes Deus está querendo te levar para o lado B e não... A única coisa que Deus quer é que você não seja reativa àquilo que Ele está colocando no teu coração. Às vezes, Deus tem que falar com você através de uma live, porque teu coração está sujo. Ele não consegue falar com você na sua oração. Teu coração está ocupado demais com o professor Antônio e com teus pais. Coração ocupado demais, Deus não fala com você. Só que às vezes tem sujeiras ali e Deus ele quer achar outro canal para te levar para o ponto B. E para ele achar o canal para te levar para o ponto B, ele vai acessar outras pessoas, ele vai acessar terceiros, ele vai falar com você através de uma palestra, através de uma mentoria, através de um evento, através de uma live, através de um amigo. Faz sentido pra vocês? Tem feito sentido pra vocês o que eu tô falando aqui? Tudo é treinamento. A Mari colocou, putz, estava precisando muito ouvir isso hoje. Fez muito sentido, é isso aí, Mari. Quantas pessoas, né, Mari, que a gente deixa levar pro coração? A Mari é minha aluna e a gente já fez 6 meses de mentoria, continua com a gente aqui. E quantas vezes a gente é reativa, a Mari muitas vezes me chama ali no particular e fala, Morgana, aconteceu isso. Só nas palavras dela eu vejo o sentimento. Eu falei, putz, ela deixou levar pro coração. Ela deixou levar pro coração. Agora tem o trabalho de... Gente, o trabalho de limpar o coração é muito mais trabalhoso do que você não deixar entrar. Só que a gente é orgulhosa... A gente quer ter raiva, a gente quer matar a pessoa, a gente quer brigar, eu quero me posicionar, eu quero reagir porque a pessoa falou. Porque, gente, quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente entende a nossa verdadeira identidade, quando a gente sabe quem nós somos em Deus, gente, o coração tem que estar limpo, não pode deixar entrar no coração, não pode. A Luciana colocou aqui total sentido. Verdade, né, Mari?
Então, agora você está intimada, né, Mari? A não deixar mais levar para o coração. A fazer silêncio, a fazer perguntas. E ouvir o que Deus quer, quer que você faça. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa para falar para vocês. Então, ela também falou muito, né, sobre o perdão, né? Quando a gente fala sobre governar a vida, né? Governar a vida. Daqui a pouco, 9 horas, gente, eu vou trazer uma pessoa muito especial aqui para falar com a gente, tá? É surpresa, não falei para vocês. Daqui a pouco eu vou chamar a pessoa aqui para fazer um bate-papo comigo. A gente nem combinou o tema, só falei para ela, eu vou falar sobre isso na live. E falei para ela que ia chamar ela às 9 horas da manhã para fazer um bate-papo comigo. Então fiquem aí, que já vai entrar uma pessoa muito especial, que eu conheci há pouco tempo. E então eu falo muito sobre, né, passado, presente e futuro. Passado, biblioteca do passado. O que a gente tem que fazer? O passado, a gente tem que viver somente 10% nele. Não vou contar, Wellington, daqui a pouco você vai saber. O passado, a gente tem que viver só 10% nele. É a biblioteca, né? A gente tem aqueles livros, né? Então, assim, tem a biblioteca do passado. Quando eu sinto uma dor, um sentimento, quando eu faço pergunta para Deus sobre o que eu tô sentindo, eu pego e vou na biblioteca do passado para ver qual foi o momento da minha vida que eu fui bloqueada, quem foi a pessoa. Bem-vinda, Érica. Quem foi a pessoa? Então eu vou na biblioteca do passado para ver quem tá ocupando o lugar no meu coração. 10% só no passado. O presente é 70%. Eu estou 70% meu aqui, na verdade, estou 100% com vocês aqui. Então 70% no hoje e 20% no futuro. Por que 20% no futuro? Porque hoje eu estou plantando as sementes para colher no futuro. Tem coisas que eu colho no hoje, até porque o futuro ele nem existe. Mas então, vocês estando 70% aqui, para vocês saberem se vocês estão vivendo muito no passado com o coração sujo, é quando vocês estão mais pensando nas dores do passado, nas coisas que aconteceram no passado, do que projetando seu futuro, do que vivendo agora. Teve uma fase da minha vida que eu era uma pessoa muito reclamona. Nossa, o Ed sofreu. Eu reclamava muito. Ainda bem que Deus coloca o oposto na tua vida, né? Eu reclamava muito. Gente, reclamar, se você passa o dia reclamando, você tá vivendo no passado. Quando você passa o dia reclamando, você tá vivendo no passado. Reclamação não tá no futuro. Porque no futuro você projeta o futuro. Você tá vivendo hoje para projetar o futuro. Se eu tô na minha vida só olhando boletos, você tá no passado. Ah, mas o boleto, se eu vou pagar, se eu vou conseguir pagar e nem chegou a data ainda, é no dia 10, não sei o que, você tá vivendo no passado. Ao invés de você focar no hoje e falar assim, o que eu posso plantar hoje para no dia 10 eu conseguir pagar as minhas contas? O Wellington colocou, me aceita. Você quer entrar comigo, Wellington? Não é você não, tá? Que eu vou chamar na live. Mas se você quiser, depois eu falo contigo. Se quiser entrar comigo depois das 9h30, tá tudo certo. Tô aqui disponível. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui. Ó, a Luciana colocou, preparou um banquete pra gente. É isso aí. Acho que eu já sei quem é, já vi na live. Não sei, porque eu não dei nenhuma dica na live ontem, na palestra. Deixa eu ver aqui. Me aceita? Não é você, o Wellington, é isso aí. Vou chamar ela. Deixa eu ver se ela tá aqui disponível. Vamos ver se vai dar certo aqui. Deixa eu ver aqui. Está na live. Só aguardar um pouquinho, gente. Vou criar uma suspense. Deixar ela um pouquinho nervosa também. Cadê aqui? Só um pouquinho. Enquanto eu chamo ela aqui, coloquem aqui o que fez sentido pra vocês. Bem-vinda, Heloísa. O que fez sentido pra vocês? O que vocês vão praticar a partir de hoje? Vocês vão fazer a prática do silêncio? Vezes perguntar pra Deus? O que mais fez sentido pra vocês? Então tá, vamos chamar aqui a minha convidada pra fazer um bate-papo comigo. Deixa eu ver aqui. Olha, tiveram várias pessoas pedindo pra participar. A Patrícia, a Rose, o meu marido. Depois eu posso chamar vocês, tá? Se vocês ficarem até o final ali, deixa eu só chamar a... Eu posso fazer aqui um bate-papo com ela e depois entram as outras pessoas. Ou talvez a gente entre junto, mas vamos chamar ela primeiro aqui. Deixa eu ver aqui. Entrando aqui na live, eu vou estar recebendo aqui a doutora Priscila Henriques. A doutora Priscila Henriques, eu vou até falar, eu estou aqui no teu Instagram para ler o que você é. Ela é a doutora, ela é médica, anestesiologista, endocrinologista. Ela é uma pessoa fantástica, eu conheci ela há pouco tempo, estou
dividindo o palco com ela na plataforma global. Ela também hoje, que é sócia do Pablo Massal, como junto comigo, né? Ela teve essa surpresa, eu acho que a vida está trazendo muitas surpresas, né, Priscila? Porque ela mal chegou aqui, né? Tá há pouco tempo nesse movimento, o marido dela, eu acho que chegou antes, já foi para Israel, já passou por várias experiências e quando ela menos esperava, ela já virou player, já subiu no palco. Nós estamos aqui nos conhecendo, né? Então eu queria que você se apresentasse aqui para minha audiência, dizer que eu Olá, estou muito honrada de pessoal. estar Eu recebendo tô você aqui rindo do Wellington comigo. aqui, aí é loucura. Ai, é loucura, é loucura. E aí, pessoal, eu sou Priscila, sou médica. Tem pouco tempo que eu tô me jogando aqui nessa loucura que é de palestra, né, de me expor, né? Acho que eu passei a vida inteira me escondendo e agora eu tomei a decisão de romper, né? Decidir fazer algo diferente, transbordar na vida das pessoas, porque não faz sentido só eu pegar tudo de bom que eu tô aprendendo, de vendo tantas palestras, tantas pessoas, né? Eu só recebo e eu não tô transbordando também, né? Eu acho que a vida é isso, a gente recebe de outras pessoas e a gente tem que passar os nossos aprendizados, os nossos conhecimentos também para outras pessoas, né? Esse é o ciclo. Imagina se todo mundo guardasse para si tantos aprendizados, né? Tantas coisas boas que a gente tem para passar, né? Tantas curas que a gente pode fazer na vida das pessoas. E Morgana, ouvindo sua live aqui, eu vi como a gente é parecida. É incrível. Tudo que você fala, assim, eu falo, cara, ela tá falando de mim. É incrível. É isso aí. A gente não se conhece. É isso que eu falo, né? É muito estranho, porque eu sempre tive muito bloqueio de fala e eu tive muito bloqueio também de me relacionar com as pessoas. Eu ainda sou um pouco mais reservada, né? E eu acho que nós somos seres únicos, não tem problema você ser reservado. O problema é quando a gente tem medo de falar com as pessoas. E o fato de a gente ter medo, a gente acaba não conhecendo o melhor da pessoa. O melhor, né? Porque, tipo assim, a gente tá se conhecendo aqui. Talvez se você não fosse naquela reunião de player, não fosse chamada ali pela Patrícia, a gente não tivesse juntas ali, talvez nós íamos nos conhecer sobre, tipo assim, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Talvez seria isso, Sim, certo? E o fato exatamente. da gente estar se desafiando ali fez com que a gente esteja se conhecendo um pouco melhor. E como você falou, aquilo que tem dentro de você tem dentro de mim também. E eu sei, porque você falou, né, o quanto você sofreu ali em estar se expondo no palco, em estar, às vezes, numa live, em estar abrindo o seu coração, falando com as pessoas, da mesma forma que eu também. O que você. Eu acho que é engraçado que você começou a falar assim, eu tô nervosa, não sei o quê. Eu entendia que eu estava menos nervosa que você, porque eu já tinha repetido várias vezes isso. Mas eu, Sim, eu olhava para você e eu falava assim, nossa, eu sinto o coração dela. Eu sinto o coração dela porque era a mesma dor que eu sentia quando eu subia e ainda sinto um pouquinho, mas vai diminuindo, né? Mas o que eu queria falar também aqui com você, Priscila, você na área médica, né? Eu não sei nem se você ainda está, se você está atuando na área, mas eu queria falar sobre a importância, né? Porque você estudou muitos anos, né? Você estudou muitos sim, anos e você se muito. formou. E o Pablo fala que nós estamos em processo de formação. Nós somos seres que estamos em processo de formação. Quando você sai da faculdade, você já não sai operando pessoas, né? Você aprendeu a parte teórica, depois foi lá e fez um estágio. Você Sim, olha o médico que faz, o teu professor, o que tá comandando ali, você olha como ele faz, depois você começa a fazer as coisas, né? Tô falando na verdade, ali a parte de anestesia também, né? Então você vai aprendendo e você vai aplicando. Então existe todo um processo. E no falar em público também existe um processo. Muitas vezes a gente quer pegar, ser convidada para falar em público, a gente fala assim, nossa, eu tô formada, eu já vou lá, eu falo bem, eu tenho o senoide, eu sei falar, eu sei me expressar muito bem, mas não é assim, a gente tem que começar estagiando, né? A gente tá no estágio no começo, né? sim. Quando eu formei, eu lembro que eu formei assim, eu acabei 31 de outubro, mas o CRM só saiu em dezembro, que tem a colação, toda a parte burocrática. E eu lembro que eu peguei meu CRM e falei, e agora? E assim, eu tô falando de assim, eu era uma pessoa que eu fiz uma universidade pública, que geralmente você sai mais formado do que uma particular, geralmente, né? Eu fiz 3 anos de estágio, coisa que é muito difícil. Na verdade, eu fiz 3 anos de estágio, mas vários estágios ao mesmo tempo. Eu já cheguei a fazer 3 estágios ao mesmo tempo, final Nossa. de semana. Então eu era um pouco fora da curva da minha turma em relação a trabalho, a estágio, né? Então, se você comparar ali com a maioria hoje que forma,
Eu estava muito preparada, né? Eu fiz 3 anos de estágio em CTI também, né? Então, cara, eu estava muito preparada. E o pânico do primeiro plantão, eu não conseguia dar o primeiro passo de pegar o primeiro plantão. Olha. E aí foi o meu marido que ligou para uma cliente dele, que era médica, e falou assim: arruma um plantão para minha esposa. Aí ela, tá bom. Aí ela falou: vem tal dia, em tal lugar. Ele me jogou, ele falou assim: ó, tá marcado, você tem que ir, não tem como voltar atrás. Foi assim. E ele me desbloqueou. E dali do meu primeiro plantão, eu trabalhei, já cheguei a trabalhar 120 horas por semana. Uau. Mas eu lembro da sensação do primeiro plantão, como eu me tremia, vontade de correr, de fugir. Foi a mesma sensação semana passada. Ontem eu já não cheguei daquele jeito. Eu não cheguei daquele jeito nervosa. Ontem eu estava tranquila. Sabia que ainda eu estou começando, que eu ainda não teria tanta. Não estaria tão à vontade ainda para ficar muito tempo falando, tanto que eu falei pouco tempo. Mas eu já não me senti tão nervosa ali, sabe? E é um desbloqueio, né? E isso que você falou, o processo do seu plantão, das primeiras experiências, é o mesmo processo de subir no palco. É o mesmo, Exatamente. né? É o mesmo processo. Aquele nervoso, você falou assim, nossa, eu fiquei tão nervosa, me jogaram ali, né? Sempre tem aquelas pessoas maravilhosas que nos jogam, né? Eu, Porque, porque se foi não tem essas pessoas, a gente não vai apitada por ali, conta né? própria. E é o que eu falei, assim, às vezes, se a gente não ouve o que Deus está falando pra gente, Deus usa outras pessoas para fazer, né? Então, Deus usou ali a Patrícia. A Patrícia me encontrou no meio de um corredor, falou, vamos agora para a reunião de players, sabe? Eu falei, oi, como assim? Né? Então, e eu já vinha muito tempo, assim, ali, vivendo tudo aquilo, né, do ecossistema. Não era um desejo do meu coração, mas já era um desejo de Deus, né? Então, ele usou ali a Patrícia para me jogar ali, né? E falar, ó, vai agora, tá desbloqueada. E me conta uma coisa, você foi para Israel, né? Essa última viagem que teve de Israel, né? Você tem alguma Fui. experiência que você pode compartilhar com a gente, assim, algum código, alguma coisa que você pegou lá, algo que você se transformou, algo relacionado ao coração, a governo? O que você aprendeu lá? Porque eu imagino assim que deve ter sido assim dias muito intenso. Eu não sei se você já vivia essa espiritualidade, esse conhecimento. O que te chamou a atenção assim em Israel? O que está fazendo diferença na tua vida? A viagem que você fez? Olha, eu diria que assim, eu tive a noção assim da transformação que foi Israel depois que eu voltei, né? Quando eu voltei, que eu comecei a ver ali que tudo aquilo que eu vivi, eu comecei a aprender, a ressignificar muitas coisas. Uma coisa que me marcou muito na viagem de Israel foi mansidão. Para mim, a palavra para mim, Priscila, em Israel, foi mansidão. Eu não era, assim, exatamente uma mulher viril, plenamente falando, mas eu tinha características de mulher viril, né? Então, algumas coisas sempre fui uma mulher muito reativa, muito reclamona, né? Então, quando eu batizei ali no Rio Jordão, O Wellington tá falando PH, assim, coitado do PH, coitado do teu marido. Ele falou, o Wellington e o PH são dois santos. e você falou que o Wellington é o oposto, e é exatamente isso. Deus não une pessoas iguais, é impressionante. Eu É. aprendi muito ao lado do meu marido, né? Que desde o início ele chegava a me incomodar de tão feliz que ele era, tão positivo que ele era. Eu era uma pessoa extremamente negativa, só olhava o copo meio vazio. E ele era aquela pessoa que só olhava o copo cheio. E eu ficava, gente, que mundo que ele vive? Como que pode viver assim? E ao longo, né, eu já tô há 11 anos com ele, foi uma transformação muito grande. Mas em Israel, quando eu mergulhei, eu fiz a renovação, já era batizada, mas o Pablo falou assim, quando vocês subirem das águas, vocês vão falar a palavra que está no coração de vocês. E a palavra que estava no meu coração era mansidão. Eu ali determinei que eu ia ser transformada, né? Que eu ia ser uma pessoa mais calma, mais amorosa nas minhas palavras, né? Menos reativa. Eu já me transformei muito, mas ainda falta um longo caminho. Eu ainda não cheguei aonde eu quero chegar. E tá, né, nesse ecossistema, conhecer tantas mulheres assim tão fortes, né, que eu tenho conhecido, eu tenho usado toda essa energia, esse transbordo de todo mundo, todas as mulheres do ecossistema,
para levar isso para o meu coração, para transformar o meu coração, me tornar uma pessoa muito melhor. Então, você falando sobre a reativa, né? Muitas mulheres são reativas, e às vezes os homens também, né? Tem homem reativo também. Mas Sim. as mulheres, elas são muito, muito reativas. Eu digo até, principalmente quando a gente tá com TPM, né? Aqui em casa eu falo pro Wellington, É, ó, ele acompanha o meu ciclo. Quando eu tô com TPM, eu tento me controlar ao máximo, mas é algo que vai além, né? eu acho que tem tudo a ver assim com o nosso passado, né? Quando a gente sofre muito na infância, né? A gente acaba fazendo uma casca. Então eu me escondia, né? E eu tive que me defender, né? Sofri muito na minha infância bullying, então eu tinha que criar ali uma proteção, porque era muito sofrimento para uma criança de 7 anos, né? Eu sofri bullying desde 7 anos, quando eu saí da Bahia e vim morar no Rio de Janeiro, lá no Rio. Eu fui assim, era muito pesado o bullying que eu sofria. Então, a vida me fez daquele jeito. Como que eu ia ser diferente? Como que uma pessoa que sofre um bullying pesado por tantos anos, foi muitos anos, né? Então, como é que você é amorosa? Como é que você é carinhosa, doce? Não tem como. É impossível. É impossível. É sobrevivência ali. Você, né? São muitas camadas ali que você vai criando para se proteger mesmo. Eu sempre falo que a reatividade, ela tem a ver com gatilho. Reação, gatilho. Quando Sim. você reage ao outro, é porque ativou um gatilho. Gatilho é o quê? Alguém que está dentro do teu coração lá, que te magoou. Eu imagino você falando de bullying. Quantas pessoas a gente leva no coração com bullying? Porque são Sim. inúmeras pessoas, né? Como você falou, eu criei uma capa de proteção, eu só queria me defender, porque todo mundo chamava a minha atenção. Eu tenho uma irmã que está aqui na live também, e ela sofreu, até comentei com você lá no dia da palestra, né? Ela sofreu muito bullying. Inclusive, eu ajudei a bloquear ela também, porque eu também zombava dela. Pedi muito perdão dela, porque eu era irmã. E a gente. E cada irmã, nós éramos em 3 mulheres, cada irmã tinha um defeito. E quando a gente ia brigar, o que a gente fazia? Vamos no defeito da pessoa. E a gente falava aquilo que a pessoa tinha dor. E essa minha irmã, ela sofreu muito. E, inclusive, ela fez plásticas, né? Porque ela sofria muito com aquilo, ela passou. E eu não sabia do tamanho da dor dela. Então, imagina o quanta capa de proteção ela criou e quanto ela foi reativa, porque ela passou uma vida desde dentro de casa, nós que éramos as pessoas que amavam ela, a gente zombava dela, e na escola muito mais ainda. Então, Eu não consigo nem imaginar, assim, eu não tive isso dentro de casa. Pelo contrário, as minhas irmãs nunca fizeram bullying comigo. Elas tentavam me acolher, já foram até na escola falar com os meninos. Quando eu tinha 10 anos, minhas duas irmãs foram na escola brigar com os meninos e falarem que se eles não parassem de me bater, elas iam bater neles, assim, era desse nível. Mas em casa eu tive acolhimento, né? Então eu imagino que para sua irmã foi muito pior, né? Ter isso dentro de sim, casa. sim, com Mas certeza. assim, já cheguei da Não tinha escola. através do pai e da mãe, mas tinha dos irmãos, né? Então, no Sim, nosso caso, por exemplo, assim, mas para você ver o quanto tem a ver com a própria pessoa, a dor, porque o que elas falavam de mim, do meu defeito, eu às vezes ficava brava na hora, mas não era uma dor que eu sentia, sabe? Não tinha, ela tinha essa dor muito grande. Então, quando a gente falava, tipo assim, era uma coisa que as minhas irmãs falavam, mas na escola eu não ouvia me chamar sobre aquilo. Só que sim. ela ouvia e a gente não sabia, porque eu não estava na escola com ela. Tinha 7 anos de diferença, né? Então, além de casa, ela tinha aquele sofrimento na rua. Então, Eu chega uma hora que a pessoa contava, né? surta. Eu chegava em casa todos os dias, assim, acho que dos 7 anos até acho que. Não sei quando parou, porque a criança, quando vai amadurecendo, para um pouco esse bullying, assim, de criança, né? Então, eu diria ali que melhorou, de repente, quando eu tinha 12 anos, deu uma aliviada, né? Uhum. Mas dos 7 aos 12 eu chegava em casa todos os dias chorando. Olha, Todos os dias eu chegava chorando, dizendo pra minha mãe que eu não queria voltar pra escola. nossa. Eram todos os alunos botando, escrevendo coisas no quadro. Tinha mais de 100 apelidos. Eles escreviam no quadro, desenhavam, né? Era a turma inteira, assim. Até minhas próprias amigas que andavam comigo me zoavam. Era como se fosse assim, eu sou sua amiga, mas vou te zoar, sabe? Então, e aí você falando de coração, é isso. O que que eu carregava no meu coração? Tudo isso. Fora mil coisas familiares também, abandono paterno, né, que eu também tinha. Então, assim, eu cresci com isso dentro do meu coração, mas a gente não enxerga o que está dentro do nosso coração. Eu não enxergava as raízes que estavam dentro do meu coração. E é isso. O que que a gente carrega no nosso coração, né? Como que Deus consegue, em sua plenitude, falar com a gente, tá ali dentro do nosso coração, se o nosso coração está completamente cheio de lixo, né?
Então, foi isso que eu fui aprendendo. E de tempos pra cá, isso foi completamente ressignificado. Sim. E o quanto é importante essa parte familiar, né? Porque eu digo assim, a gente magoa as pessoas quando a gente é ferido também, a gente não sabe que tá magoando, né? As pessoas têm pessoas, eu digo assim, a gente É, não tem intenção de. isso é verdade. Meu marido às vezes falava: Nossa, você precisa ser tão grossa. Você deu você foi reativa. Eu não enxergava. Eu falava, eu? Pergunta pra ele. Eu sempre falava isso. Eu não fui grossa. A pessoa que é sensível demais. Eu falava isso. Eu não fui grossa. Entendeu? Eu não enxergava que eu era grossa, né? Que as minhas palavras às vezes eram ríspidas. A gente não enxerga. Sim. E justamente porque aquilo vai tendo vai acumulando, né? A gente está acumulando aquilo no coração e aquilo fica guardado. A partir do momento que alguém falou alguma coisa, você já reage aquela ferida que está aberta. Tem alguém que perguntou aqui de onde que você é, Pri? Eu era de Ilhéus, na Bahia. Ilhéus, na Bahia. E hoje a Priscila tá morando. Você mora em Alphaville mesmo, né? Agora eu tô em Alphaville, tem um ano. Alphaville. Um ano já? Fez um ano agora. Eu vim, Gente, acho que dia 3 de a, outubro. a Priscila tem três meninas, né? 3 meninas. Três meninas lindas, uma família maravilhosa. E o quanto é bom a gente ser curada, né, Priscila? Porque quando a gente se cura, a gente não passa isso para os nossos filhos, né? Hoje Com você tem um certeza. conhecimento que você pode. Uma das coisas que me chamou muito a atenção relacionada ao Pablo, falando essa questão de bullying, né? Ele até contou uma história, eu acho que foi ele que contou. Ele falou assim: quando o filho sabe que ele é amado, que ele é filho de Deus, ele sabe a verdadeira identidade e ele aprende isso com os pais. Talvez os nossos pais, né? Eles não tiveram conhecimento para passar isso pra gente. Eles Sim, tiveram dores e passaram dores pra gente. Mas quando o pai e a mãe, ele fala pro filho, você é amado, você é bonito, você é bem-quisto. Quando a criança, ela recebe essa injeção dentro de casa, de proteção, ela não tem essa capa. Daí ela vai pra escola, chega lá na escola, o amiguinho fala assim, nossa, como você é feio. Você tem nariz grande, você tem orelha grande, sei lá, vai falar alguma coisa pra você. Quando ele sabe a verdadeira identidade, que ele é amado pelo pai dele, pela mãe dele, por Deus que criou ele olha aquilo, ele pode ficar bravo na hora. Ele chega em casa e fala assim: ô papai, o fulano falou que eu sou isso. Daí o pai fala assim: você é amado. Lembra que você falou que você é amado? Ele sim. enche o peito, ele volta pra escola e o fulano vai lá e zomba dele de novo. E ele pega e fala assim: eu não sou isso, eu sou amado, eu sou filho de Deus. Ele vai lá e responde porque ele recebeu dentro do lar dele, das pessoas que amam ele, aquela injeção que mostra a verdadeira identidade dele. Só que quando ele tá na rua sendo zombado e dentro de casa também, quando a pessoa fala lá na rua que ele é aquilo, ele fala assim, é verdade. Eu não sirvo pra nada, eu sou feio, eu não sou bonito. Então ele acaba sofrendo muito mais. O quanto é importante a gente ter esse conhecimento pra não Eu acho passar, que né? minha mãe, assim, ela foi muito presente, ela era muito amorosa, mas ela não tinha essa bagagem, assim, né? Esse emocional, assim, para passar para mim, né? Ela tentava me acolher, né? Ela falava, filha, não liga para isso. Mas eu acho que a falta também da figura paterna, né? Falta isso também, né? Você ouvir de um pai essas palavras, né? Eu cresci sem ter a mínima noção do quanto a figura paterna é importante na vida de uma filha, principalmente mulher, como eu já aprendi, né? Mas a gente não sabe disso. Eu fui aprender depois de mais velha que muitas características minhas tinham a ver com a falta da presença do pai, né? E geralmente quando a gente tem bloqueio com a parte paterna, a questão do abandono, da rejeição, a gente acaba não confiando nem em Deus. A gente não confia em Deus. Quando a gente não confia no pai, o pai terreno aqui, o biológico, a gente não confia em Deus. Então, por isso que é necessário a gente limpar o coração, né? A gente falou muito, na próxima semana a gente vai ter a quinta do desbloqueio, a gente não sabe sobre o que é ainda, né? Nós vamos ter Vai ser que... de prosperidade, que a Patrícia falou. Prosperidade? Ah, maravilhosa. Então vai ter a nossa... É para ser a última semana, não sei se o Pablo Acho que ainda vai é. continuar com a gente, que eram quatro Uhum. encontros, né? Que deu 30 dias. Já quero convidar as pessoas que estão aqui na live para estar com a gente na próxima semana. Está sendo transmitido pelo. Eu tô com um gato aqui, ó, o rabo dele. A gente vai ser transmitido pelo YouTube do Pablo. Também quero convidar as pessoas aqui que são audiência da Priscila para estar com a gente no evento presencial, dia 31/10, o método EMC, onde a gente fala sobre eventos, mentorias, comunicação. Falamos sobre traumas, sobre bloqueios que impedem a gente de prosperar. E também sobre eventos, como criar o seu evento, fazer sua mentoria. Priscila e o Paulo já estão convidados para estar com a gente. E, Vamos.
E estou convidando aqui o pessoal também, vai ser aqui na plataforma internacional, numa sexta-feira, nós vamos passar um dia assim fantástico. Então, queria agradecer a presença da Priscila. Se quiser deixar uma mensagem final aqui, eu vou até depois, quem quiser ficar aqui comigo, eu vou chamar algumas pessoas que me chamaram aqui. Quero ver se elas estão disponíveis. Queria agradecer pela oportunidade de estar falando aqui com sua audiência, dizer que é um prazer estar perto de você, conhecer a sua história, né? E foi muito importante, assim, o primeiro dia lá, nossa conversa ali, né? Você falando um pouco da sua vida e eu também, isso me acalmou muito, né? Já que a gente tinha sido abandonada, né, Renata Colares? Mas queria agradecer por todo o apoio, tudo que você me apoiou aqui na semana passada e dizer que é um prazer estar caminhando com você. Muito obrigada aí, Priscila. Até lembrei agora, né? Você falou da Renata. Semana passada, a Renata e a Patrícia, né? Que são as bravas aí né? Já estão caminhando aí muito tempo, né? Ficou só eu e a Priscila lá, né? Eu falei, oh, Deus faz as coisas certas também. Elas combinaram, foi assim, ó, vamos desbloquear as duas. Eu falei, acabaram largando a gente lá e falou assim, vamos colocar elas no fogo e vai que vai, né? E deu certo. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Tá só começando. A Renata ali, ó, não abandonamos nunca, não, né? A gente só tá incentivando, né, Renata? Mas então tá. Agradeço a tua presença. Eu vou continuar mais um pouquinho aqui na live. Muito obrigada, que a tua sexta-feira seja uma sexta-feira maravilhosa e na próxima semana estaremos juntas. Um beijo. Amém. Beijo, tchau. Tchau. Para convidar alguém que da audiência que nunca fez live, convida a pessoa para entrar. Tá, vou chamar. Você consegue sair daí? Eu não sei se eu consigo. Não, ela saiu? Tá. Mas ainda tá. Quem está aqui com a gente ficou desde o começo. Nós estamos fazendo uma live falando sobre governo e sobre coração. Lembrando que eu deixei uma tarefinha para as pessoas que estão aqui. Eu quero fazer uma pergunta. Quem quiser entrar na live comigo agora, que tem medo, que nunca subiu no palco, não, nunca fez uma live, ou que quer comentar alguma coisa, alguma aluna minha que está aqui comigo, que quer falar alguma coisa, se fez sentido, ou algo que aprendeu durante as nossas aulas da sexta-feira e que tem colocado em prática, tem mudado muito a sua vida, a audiência está aberta, tá? É só me chamar aqui. Antes tinha a Rose, a Patrícia e a Alessandra. Me fala se vocês estão disponíveis, que eu chamo vocês. Ainda está aqui o pedido para participar. Então, é só avisar aqui na live, mas eu deixei uma tarefa para as pessoas que estão aqui na live, que é sobre não deixar as pessoas acessarem o seu coração com mágoa, rancor, dor, bloqueios. Fazendo como? Fazendo silêncio. Quando alguém falar alguma coisa para você, ao invés de você ser reativa, você fazer silêncio. Silêncio, tipo, não responder na hora, de imediato. E segundo, fazer perguntas. Qual que é o sentimento que eu tô tendo? Por que eu estou sentindo isso? Voltar na biblioteca do passado, olhar se você já está revivendo o sentimento que você já passou lá no passado, ressignificar, perdoar e pedir orientação de Deus como reagir àquilo, né? Da forma que Ele quer. Porque às vezes vem uma coisa para você que parece ser negativa, mas é para você entrar no caminho que Ele quer. Algo que parece ser negativo, só que às vezes você reage, você luta contra aquilo. Eu contei para vocês da história A, história B, que eu estava num grupo A e eu fui pro grupo B. E eu, por fazer silêncio, fazer perguntas, me conectar com Deus, eu entendi todo o recado. Alguém aqui quer entrar comigo? Quem estava aqui antes? Deixa eu ver, a Rose, a Patrícia ou a Alessandra. Senão eu vou finalizar a live. Eu faço a live todos os dias até as 9h27. Quero agradecer aqui a Priscila, né, que esteve aqui presente comigo durante os últimos minutinhos da live. E falar para vocês que nós estamos toda sexta-feira juntos. Estamos com a mentoria também, que é o Mapa da Realeza. Quem quiser mais informações é só chamar no meu Instagram. E já coloquem a data, 31/10. Método MC, Eventos, Mentorias e Comunicação. A Kátia colocou aqui, se quiser entrar comigo, Kátia, só me chama ali, que eu já aceito aqui a chamada. Lembrando que é pra gente, né, se puder estar falando algo sobre o que a gente está comentando aqui na live, vai ser muito importante. Eu acho que eu não a conheço, eu vou conhecer agora a Kátia Abad. Eu acho que ela é nutricionista. Vamos lá. Tô passando pela minha experiência, gente. Nunca fiz live e fiquei chamando pessoas. O Wellington que geralmente faz isso. Oi, Kátia, seja bem-vinda. Tudo bem? Oi, querida Morgana, tudo bem contigo? Eu quero, para quem, né, para os novatos aí como eu te conheci ontem pela primeira vez,
Fiquei maravilhada com o seu testemunho ali na live. Eu sou Kátia Abad, nutricionista clínica profissional, especializada em aromaterapia e sou da cidade de Vitória da Conquista, Bahia. Uau. E o meu sentimento nessa manhã é de gratidão, porque já acompanho a Patrícia Pimentel, a Carol Massal, a Renata, e foi uma alegria muito grande te conhecer ontem, conhecer a Priscila, e confesso que minha noite ontem foi transbordante e já posso dizer que já sou a garota propaganda, que eu já enviei vários aviãozinhos aqui para as pessoas te conhecer e conhecer o seu transbordo, né? Essa pessoa linda que você é. Que Deus abençoe grandemente, que você continue sendo esse instrumento nas mãos do Senhor, Morgana. Beijo grande, Nossa, querida. muito feliz, Kátia, de receber você aqui. E muito bom ouvir você falando isso, né? O quanto a gente não tem que ter necessidade, né? A gente fala assim da aprovação, do elogio do outro, mas isso é importante para a gente saber que está fazendo sentido e que a gente está no caminho certo. Porque se expor, eu não sei, você teve algum bloqueio de exposição? É a sua primeira live, não é? Ou você é tranquila para falar em público? Não, eu tenho um pouquinho de dificuldade, mas eu tenho aprendido bastante. Assim, inclusive eu fiz agora 30 dias de live, 6 horas da manhã, de 5h30 às 6h30, e foi assim um renovo para mim, porque é tudo muito novo, né? E é isso que o Pablo nos ensina, a gente aprender a quebrar todos esses bloqueios, né? Todas essas inseguranças. E eu tenho aprendido todo dia um pouquinho. E olha, o que você falou é maravilhoso, é uma das coisas que eu faço muito na minha vida, Kátia. Criar a própria oportunidade. Quando a gente vai desbloqueando, a gente vai tendo entendimento, muitas pessoas falam assim, mas eu não tenho oportunidade. Eu não tenho oportunidade. Como que eu vou me expor? Como que eu vou fazer uma live? Sei lá, as pessoas acham que não tem oportunidade. A gente cria a nossa própria oportunidade. Eu cresci profissionalmente fazendo isso. Eu estava numa experiência, eu queria subir o meu cargo, eu queria ir para uma outra experiência. Só que as pessoas perguntam assim, mas você já tem experiência? Como é que eu vou ter experiência se é a minha primeira experiência? A gente tem que ter a oportunidade de ter a primeira experiência, né? Sim. E eu criei a minha própria Uhum. oportunidade. Eu comecei a estudar o cargo daquela pessoa que estava acima de mim para que eu pudesse, quando eu fosse ter essa primeira experiência, eu já tivesse pelo menos a base daquilo que eu ia fazer. Então, você, criando a sua própria experiência, se desafiou, colocou 30 dias para fazer live e tá aqui comigo se expondo. Tipo, ali, ó, eu falei, quem quer? Quantas pessoas que estão aqui? Olha a coragem que você tem, Kátia. Quantas pessoas que estão aqui? Nós estávamos aqui com quase 20 pessoas, agora estamos com 11. Quantas pessoas têm muita vontade de estar comigo aqui na live, de poder falar alguma coisa, de transbordar alguma coisa do coração, só que elas estão lá se segurando porque elas falaram, eu não dou conta. Eu não quero. Eu ainda tô com aquela pessoa, o professor Antônio, que eu contei para vocês, dentro do coração, meu pai, minha mãe, as mágoas, os medos, os bloqueios. Só que a gente só vai desbloquear fazendo, ressignificando e fazendo essa prática que você está fazendo aqui. Então, deixa uma mensagem final aqui para as pessoas, para essas pessoas que estão bloqueadas aqui, que têm vontade de falar e não falam, não dão o primeiro passo. E para a gente tá finalizando aqui, já quero agradecer a tua presença aqui comigo. Então, deixa uma mensagem final aqui para o pessoal. Isso, querida. Mais uma vez expressar minha gratidão a Deus por esse momento único, porque eu sei que foi preparado por Ele. Nem imaginava que você ia fazer essa live, mas de repente, quando eu entrei para ver um e-mail e ver minhas mensagens, e fiquei assim maravilhada. Falei, gente, que coisa linda. É a primeira vez que eu vou ver a live da Morgana e da Priscila, né? Depois da de ontem. E foi um aprendizado muito bom conhecer vocês e quero fazer o convite a você que está aqui, que você realmente comece a transbordar na vida de outras pessoas. Você que tem essa insegurança, faça o convite para você mesma e faça, eu preciso, né, de quebrar essas inseguranças, esses momentos que marcaram minha vida a partir de hoje, né? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque foi isso que Paulo disse, né? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque se depender de nós mesmos, nós sabemos que realmente esses bloqueios serão muito difíceis de ser quebrados. Mas quando você coloca o Senhor, que você pede o Senhor para te dar e te ensinar a priorizar o reino dele, tudo fica mais fácil. E espero um dia o Senhor preparar para nos conhecer pessoalmente, Morgana. Em dezembro estarei no evento da Ana Lucchini. E será um prazer conhecer você, a Renata, a Priscila, a Patrícia Pimentel, a Carol Marçal, porque estou passando um momento muito difícil em minha vida, né? Perdi minha mãe e 2 irmãs em 3 meses.
Mas eu sei que agora é um tempo novo, um tempo de renovo, onde Deus está escrevendo minha nova história. E com a fé em Deus, quem sabe em dezembro, né, nos conhecemos pessoalmente. Né? Já vou Beijo deixar o grande, querida, foi um convite. Eu prazer. sei que eu já vou deixar o convite aqui, eu sei que você mora longe, mas dia 31/10, né? A gente tem um evento aqui MC, a gente fala muito sobre traumas, bloqueios, sobre mentorias, comunicação e eventos. Então fica o convite para você também para estar presencialmente com a gente. Provavelmente a gente vai fazer online também, né? Caso você não possa vir nada, Ótimo. a gente pode estar Uhum. conversando. E a Thaís lembrou aqui que eu tenho um grupo das Mulheres Imparáveis, é um grupo no WhatsApp, onde lá no Ótimo. grupo eu passo todas as vezes que, né, os dias que vão ter lives, os eventos que Que nós estamos legal. participando, a gente envia o link. Na minha bio tem o link do Mulheres Imparáveis. Então é só clicar lá e entrar no grupo, lá você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui em Alphaville, nos nossos Ótimo. eventos e palestras. Então já convido você e todas as pessoas que estão aqui para entrar. Muito feliz, muito honrada com você estar aqui comigo, Kátia. Você fala muito bem, a sua voz é suave, é mansa, é maravilhosa. Teu coração tem coração ensinável, então assim, só continua. Continua com as lives 30 dias, daqui a pouco você está subindo no palco, você vai estar dando relatos. Então, assim, muito obrigada mesmo por estar sendo exemplo para muitas pessoas, que às vezes ainda estão ali um pouco presas, mas eu tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui com a gente, elas vão tirar essas amarras, esses bloqueios, né? E vão estar transbordando como você também está fazendo aqui comigo agora. Muito obrigada. Por nada, querida. Beijo grande. Deus abençoe grandemente pelo carinho e atenção. Beijo. Beijo. A Silmara colocou aqui. Você consegue sair, Kátia? Eu acho que você vai ter que fechar mesmo, só fechar ali no X. Ah, tá. Obrigada. A Silmara está falando aqui que tem a Bíblia também, né? A gente tem um grupo às 5h29 da manhã, das 5h29 às 5h59, onde a gente faz a leitura da Bíblia. Lá no link da minha bio também tem esse grupo, o link do WhatsApp para estar acompanhando junto com as mulheres aqui. Às 5h29 da manhã a gente já começa em Deus, a gente começa lendo a Bíblia, a gente começa com uma oração, compartilhando a palavra, tendo mais entendimento, clareza e discernimento sobre a palavra de Deus, para que a gente possa transbordar na vida das pessoas. Eu quero agradecer a todas vocês que estiveram aqui comigo, espero que tenha feito sentido, espero que vocês coloquem em prática. Sem a prática não existe resultado. Sem prática você não governa a sua vida, sem prática você não perdoa, você não limpa o coração, sem silêncio, sem mansidão, sem paciência, você não chega onde você quer chegar. Então é isso, quero agradecer a presença de todos vocês e até a próxima sexta-feira. Lembrando do nosso evento, não esqueça, vai ser maravilhoso, quero todos vocês aqui. Um beijão!